Então, começando mais um encontro. Vamos falar hoje sobre a Paraxá Vaielá, essa porção em que Abrão, patriarca, e Sara continuam sendo os principais personagens. Essa é uma das porções, uma das mais conhecidas. Muitos acontecimentos de forma literal acontecem nessa porção, entre eles a visita dos anjos, a visita dos 3 anjos, à tenda de Abraão. Abraão recebe a notícia de que dali a um ano, Sara, que tem 89 anos, Abraão, que tinha 99 anos, que ela iria conceber dali a um ano um filho, ele se chamaria Isaque. Acontece também a destruição de Sodoma e Gomorra e a amarração de Isaque. Então, nós temos esses 3 assuntos. Lot, que é o sobrinho de Abraão, vai ser o único que vai ser poupado. E nós vamos ter, então, todos esses assuntos dentro dessa porção. São assuntos que mesmo as pessoas que não conhecem a Torá, não conhecem o assunto religioso, mas conhecem essas histórias. Então, vamos entrar dentro de cada um desses fatos, tentando mergulhar de forma mais profunda para entender o que é que tudo isso tem a ver conosco em pleno século XXI. Lembrando que nós acabamos de passar pela lua cheia do mês de Marhesvan, do mês de Escorpião, esse mês que tem uma intensidade energética gigantesca. A pressão que a gente sente nesse mês é palpável para qualquer pessoa. O mês de Escorpião, que apresenta energia de praticamente todos os elementos, ele está ligado dentro da astrologia tradicional, logicamente também dentro da cabalística, ao elemento água, que traz essa profundidade de sentimentos. Ele também está ligado ao elemento fogo, por ser coluna da esquerda. Ele traz essa força do julgamento, todo aquele que está ligado ao julgamento, que está ligado ao fogo. A gente sabe que o fogo está ligado à coluna da esquerda. Então, novamente, o fogo, porque ele é também o segundo signo dentro dessa estação que nós estamos entrando. Então, ele é a coluna da esquerda, então é como se ele fosse esquerda, julgamento duplamente. E ele também está ligado a esses 2 planetas, que são Marte, que seria a guerra, e Plutão, ligado a Hades, o deus do inferno. Então, o deus da guerra, o deus do inferno. Para quem tem acompanhado todo esse processo e escutou sobre essa forma de se comunicar astrologicamente com essas energias que se apresentam para todas as pessoas, mesmo aquelas que não são do signo de Escorpião, é importante entender essa foto, esse cenário, para ver o porquê que as coisas nessa porção vão se apresentar da forma que elas vão se apresentar, porque nenhuma palavra que está na Torá está lá por acaso. Então, essa energia de Escorpião, que vem ligada, então,
essas referências que estão se apresentando, conforme eu falei, para todas as pessoas, quando nós sabemos que elas estão acontecendo para todos, nós já conseguimos, então, planejar como é que vão ser as nossas ações. A gente já tem uma consciência maior de como olhar para aqueles desafios que vão aparecer durante esse mês. Eles não são poucos, eles são grandes desafios. E a gente consegue entender que na semana passada nós tivemos a porção de 2 semanas atrás, Noah, onde aconteceu o dilúvio. Mas o dilúvio, literalmente, aconteceu dentro de um período energético, que é esse aqui que nós estamos agora dentro deste mês. Então, nós tivemos já uma força de destruição que dentro do dia do mês foi na semana passada. E agora, nós temos dentro dessa porção, novamente, uma destruição por conta de um julgamento que foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, nós estamos olhando para dimensões no tempo que, para aqueles que seguem simplesmente o calendário gregoriano, podem até achar uma loucura, isso que nós estamos falando. Mas para quem já segue a Cabala, sabe que o tempo é feito de ciclos que vão se apresentando dentro dessa espiral do tempo e que eles se repetem a cada ciclo. Então, dentro deste período, nós já passamos por uma pressão muito grande e que esse mapa, que são essas histórias, que é a Torá, que estão sendo reveladas através dessas historinhas, que parecem ser historinhas sem muitos desdobramentos, mas que elas estão, através do conhecimento do Zohar, através das chaves, trazem para nós o entendimento dessa energia. Então, nós tivemos lá um período em que aconteceu o dilúvio, que foi este período, um período que aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra na leitura dessa semana, e agora nós estamos passando por uma pandemia em pleno século XXI. Então, vamos tirar aí algumas conclusões e entender a importância, então, da paraxá dessa semana. Então, vamos deixar essa nossa vela. Nós não estamos aprendendo tudo isso simplesmente porque a gente quer conhecer um pouco mais. Nós estamos aprendendo tudo isso porque nós queremos entender que através de um erro, através de algo que talvez eu não fiz tão bem, eu tenho a condição de ir além. Através do reconhecimento daquilo que eu fiz, que eu até fiz muito bem, porque eu posso achar que eu nunca fiz nada errado e que eu sempre fiz tudo muito bem. Mas eu posso olhar para trás e pensar que eu posso fazer melhor. Então, eu posso estar em qualquer estado de consciência da perfeição, que nós falamos na semana passada, ou eu acho que eu sou perfeito, então eu não preciso fazer nada além. Ou eu posso até achar que eu sou quase perfeita, então já que eu quero chegar naquela perfeição, eu ainda posso ir um pouco além. Então, conhecer todas essas variáveis faz com que eu consiga, então, aproveitar tudo isso para eu conseguir me aperfeiçoar. Porque o fato não é ser perfeito. O fato não é chegar na perfeição, mas se aperfeiçoar. É o caminho aqui que está interessante. Então, por algum motivo, o universo, durante esse período, recebendo a influência que nós precisamos nesse nosso mundo físico de algumas imagens. Então, o assunto da gente dizer Deus da guerra, Deus do inferno, a força, nós precisamos dessa simbologia, a gente precisa entender dessa mitologia e trazer essa mitologia para nós
para a gente conseguir de forma palpável aplicar dentro das nossas ações práticas aqui no nosso mundo. O início dessa paraxá, depois disso que eu passei para vocês, se a gente pensar que até então eu estou falando de assuntos de destruição, tanto que a gente fala, o escorpião está muito ligado à força da destruição. Mas a Cabala mostra para nós que nós estamos no mundo da dualidade. Então, cada um de nós, eu quis dizer tudo isso para chegar nesta conclusão, para a gente iniciar essa nossa paraxá. O nosso Criador, o plano dele é tão perfeito que quando ele cria uma doença, ele já criou antes a cura, para que cada um possa, de alguma forma, exercer ações para conseguir manifestar esta cura. O escorpião, com toda essa energia que parece ser essa energia de destruição que vem caminhando junto com ele, é uma energia tão forte, ela tem tanto potencial, que quando a gente usa esse potencial para o lado da construção, ao invés do lado da destruição, nenhum outro signo do zodíaco tem tanta condição de ser vitorioso como ele. Então, como neste mês todos nós somos deste signo, a hora de conseguir ir além é agora. Porque todos esses deuses, todas essas forças, todas essas energias, aqui no nosso mundo físico da dualidade, também tem dois lados. O lado bom, o lado ruim. O lado da luz, o lado da escuridão. O lado negativo, o lado positivo. E quando a gente estuda a Cabala, o que nós queremos, conhecer o lado negativo, para poder colocar o nosso foco no lado positivo. E aí eu sou vitorioso. Porque se eu só olhar para o lado negativo, eu me deixo levar pela negatividade, e aquela negatividade começa a formar raízes dentro de mim, até que chega um momento que ela tomou uma conta tão grande que eu já não tenho mais como lidar com ela, porque ela se tornou muito mais forte do que eu. E nós passamos por muitos momentos na nossa vida, em uma hora, a gente passa por conflitos como esse. Vamos pensar na nossa vida. O lado negativo, ele já tomou conta automaticamente de nós. Porque, apesar da gente estar aqui agora nesse encontro, falando sobre isso, e aqueles que estão no estudo já há muitos anos, já com aquilo tão enraizado dentro de si, ninguém aqui, da noite para o dia, virou santo e anjo e foi voando para o céu. Nós ainda temos que limpar muito. Enquanto a gente estiver aqui no nosso mundo físico, nós vamos ter muitas coisas para serem corrigidas e purificadas. Então, enquanto nós estamos aqui, a gente ainda tem muito trabalho a fazer. Nós temos que conseguir separar. E o que é que o escorpião consegue fazer muito bem? Ele tem esse olhar, que ele conhece tão bem esse lado escuro da destruição, que enquanto nós, réis mortais, estamos absolutamente misturados, a gente olha o bem e acha que o bem existe só o bem. O escorpião, ele consegue olhar, ele consegue avaliar, ele consegue separar, ele consegue agir. Porque ele não se deixa contaminar. Ele pode, num momento, escolher se ele vai para o bem ou para o mal, mas ele vai consciente. Ele faz aquilo que a verdade que ele tem no interior dele justifica. Ele não vai ser levado pela manada simplesmente para ser aceito. Ele pode colocar a máscara, se ele quiser. Normalmente, os signos ligados à água usam essa máscara. Mas
o escorpião conscientemente vai colocar a máscara. Ele não está se enganando, ele sabe que ele está colocando. Ele é íntegro dentro daquilo que ele está fazendo. E é isso que nós precisamos agora. Ter esse olhar do escorpião para entender aonde está o negativo, não o do outro, mas o meu mesmo. E colocar, então, essa energia dentro da construção. Porque aí eu consigo destruir o que não serve mais e construir aquilo que é a minha missão divina e de alma. Então, Paraxá Vayera, que essa palavra, de forma literal, ela tem ali o sentido, na tradução do hebraico, e apareceu. E surgiu. E quem surgiu? O Criador, então, surge a Abraão. E Abraão, naquele momento, tem ali, vocês podem imaginar, de repente apareceu Deus e começa a conversar com Abraão. Ele está tendo ali uma revelação profética, um estado de grande revelação, de luz. Porque conversar com Deus não é para qualquer pessoa, né? É algo assim que não acontece a qualquer momento. E logo em seguida, ele olha e ele vê, então, lá na frente, 3 homens passando e ele sai correndo atrás desses 3 homens. Antes que ele faça isso, a Torá mostra, a Torá conta que estava muito quente. Muito quente. E se a gente pensar nas últimas frases da porção da semana passada, ali a gente tem a descrição de Abraão ter feito a sua circuncisão, dele, de Ismael e de todos os seus servos naquele momento. Faz, da semana passada para esta, da leitura de uma leitura para outra, se passaram 3 dias. Então, Abraão, esse homem de 99 anos, ainda estava convalescendo. E se diz que após a tal cirurgia, é o momento de maior dor. E a gente ainda tem essa informação de que estava muito quente. Bom, quem são esses 3 anjos? Eu vou ir mesclando o literal com as chaves. Bom, esses 3 homens, hoje a gente sabe, são 3 anjos. Esses 3 anjos vieram, então, trazer a revelação, cada um deles. Então, nós temos aqui Miguel, Rafael e Gabriel. Rafael veio trazer a cura a esse momento em que Abraão estava convalescendo da cirurgia que ele fez da circuncisão. Gabriel, o anjo anunciador, vem trazer a notícia de que Sodoma e Gomorra essa cidade seria destruída por conta das más ações daqueles que moravam lá. E Miguel está junto com eles também para fazer essa abertura a Abraão. Sara escuta atrás da cortina e ela ri. E é dito, então, que esse filho vai se chamar Isaac. Dali a 1 ano ela vai conceber. Nós sabemos que Abraão, quando foi contar as estrelas,
O contar as estrelas não é simplesmente contar. É entender que existem forças no universo, que a astrologia, ela revela para nós essa linguagem dos astros e dessas forças que estão acontecendo no universo. E que, ao contar as estrelas, nós podemos aqui ser aqueles que recebem essa influência dessas energias, que estão lá descritas no mapa astrológico, e simplesmente ser robôs e dizer, está lá escrito, é meu destino, acabou. Ou eu posso usar isso e ir além das estrelas, que é justamente o que aconteceu com Abrão e Sara. Eles foram além das estrelas. Porque eles realmente... O Zohar fala para nós que Sara não era simplesmente estéril. Se diz que Sara não tinha nem útero para conceber. E Sara, com 89, aí com 90 anos, ela vai conceber Isaac. Então, ela foi além do físico. É algo que se apresenta além dos 5 sentidos. Então, é a força astrológica, a força dos astros, ela acontece. Nós temos que entender que ela acontece. A astrologia, infelizmente, foi, entre aspas, contaminada. Porque, conforme os anos foram passando, ontem, até o Rabino deu um exemplo. Quem aqui acredita em horóscopo do jornal? As pessoas normalmente não colocam peso, porque realmente ela acabou perdendo toda a força. Mas quando a gente pensa no passado, através de entender como se manifestam essas energias, se faziam as plantações, se guiavam os povos nos mares, nas florestas. Ali se determinava onde eles iam plantar, onde eles iam se estabelecer. E aos poucos, toda a humanidade foi perdendo essa visão do alto e começou cada vez mais ficar presa a essa visão aqui do físico. Mas, na época de Abraão, nós temos aqui pela Torá o entendimento de que a astrologia, ela foi com certeza a primeira ciência, a única ciência, e ela era muito reveladora. Abraão foi aquele que conseguiu entender que ele poderia ir além do mapa, além das estrelas. E tanto que ele vai conceder Isaac dali. Então, o que era o assunto de estar quente naquele dia? Que pressão era essa? A quentura daquele dia era justamente essa força que estava se apresentando naquele momento em que, aonde existe muito julgamento, eu tenho muito fogo e eu tenho muito calor. Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Se a gente trouxer para o nosso tempo de agora, a gente está sentindo toda essa pressão, por quê? Porque é muita energia de julgamento. E o que acontece quando vem energia de julgamento? Eu tenho a manifestação do resultado. E quem é que passa o resultado? Vamos pensar, Sodoma e Gomorra foram destruídas porque por acaso o Criador queria destruí-las, ou elas por si só tiveram que ser destruídas por conta de condutas que aconteceram. Agora nós estamos recebendo essa energia de julgamento, mas a gente quer fazer como Abraão, a gente quer ir além. Como é que nós vamos fazer isso? É por isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso sentido. Que existe uma consciência e através dessa consciência eu manifesto, então, a matéria.
Até que isso está escrito no Zohar, mas que a física quântica hoje, que é algo relativamente recente, se a gente for pensar em quantos anos a gente tem tudo isso, quando eu penso no assunto da dualidade onda-partícula, eu consigo entender que eu preciso ter essa consciência que vai manifestar a matéria. E que o indivíduo é aquele que muda a realidade através da sua consciência. Se cada objeto que está na minha mão, essa caneta, que aparentemente é algo físico, se eu olhar para as as menores partes, eu vou chegar em átomos, vou chegar em partículas que estão em movimento, e quando eu chego nesse ponto, eu entendo que elas tanto são átomos, partículas, como elas são, ao mesmo tempo, como elas não param, elas também são ondas. Afinal, elas são ondas, elas são partículas, vai depender de quem está olhando. Meu conceito. Porque elas são ondas e elas são partículas. Então, quando eu estou olhando aqui para o meu mundo físico, eu estou vendo partículas físicas ou ondas. Por isso que a gente fala que a gente vai além dos 5 sentidos. Porque os 5 sentidos estão baseados no conceito de uma realidade que representa 1%. E a partir dos meus 5 sentidos, eu consigo entrar numa dimensão que representa 95%. E é muito maior do que isto. Só que eu tenho o limite dos meus 5 sentidos. Então, quem faz a realidade é a minha consciência. Abraão mostrou isso para nós. Isaac vai nascer daqui a 1 ano. Se eu ainda estou naquele dia que ele recebeu aquele aviso. Quando um justo, se fala que quando um justo decreta aqui embaixo, o Criador aceita lá em cima. Quer dizer que cada um de nós, nesses momentos de muito julgamento, o nosso Criador, que torce pelos nossos acertos, nesse momento, ele vai lembrar de tudo aquilo que a gente fez de bem, de bom, por conta da similaridade com a luz. Nós já vamos ser como ele. Então, cada partezinha, cada ação, cada contribuição que a gente faz, porque nós temos nossos momentos. A gente não consegue ser justo todo o tempo, mas nós estamos lutando para isso. Mas as nossas ações, como esta, podem estar quebrando e anulando julgamentos e decretos. Esse é o resumo dessa paraxá. É isso que Abraão quer trazer para nós. Que nós podemos anular e quebrar todos os decretos. Mas agora nós temos essa possibilidade. Nós podemos ser assim. Nós podemos ir além da mente, ser como a mente sobre matéria, a mente comandando a matéria. Isso é pura cabala. A mente sobre matéria, pura cabala. Essa é a física que a gente tem que materializar. Essa é a união do físico com o espiritual. Porque o que é ser monoteísta? Qual que é a consciência de Abraão? É fazer essa ponte, de trazer para o mundo físico a consciência do mundo espiritual. E por mais incrível que pareça, isso não tem nada a ver com religião. E que esse conhecimento traz as chaves. Então, quando a gente fala estudar a Torá, estudar o Zohar, é trazer
essa possibilidade dessa consciência de união dentro de uma situação que não está baseada na tirania, é uma situação de união baseada na autorresponsabilidade, nessa consciência de que eu posso fazer e que eu tenho que fazer a minha parte. Não é algo fora, porque Abraão fez o quê? O quebrar as imagens do pai dele nada mais era do que quebrar essa idolatria que a gente tem em cima do outro. São paralelos que a gente muitas vezes acaba ficando dentro da historinha literal, mas que a gente, com o passar do tempo, começa a entender que tem muitas figuras em volta disso tudo. A gente tem que ter essa consciência maior, essa consciência de entender que só que tudo é muito pequenininho, 1%. Tudo é muito maior. E a nossa cabeça não compreende, infelizmente. A gente hoje entende um pouco mais, mas ainda tem um grande caminho para percorrer. Então, eu desejo para vocês que vocês tenham mais esses últimos dias, esses últimos 10 dias da energia de Resvan, usando da integridade e da sua verdade dentro desse pacto. Se perguntem muitas vezes, façam esse autoquestionamento. Qual é a sua aliança? Onde vocês querem estar? Se a sua consciência acredita e está entregue nesse pacto, assim como Abraão se entregou e mostrou para nós a forma de ir além das estrelas.